Continuamos. Hoje, o cenário político está abordando a situação do Hospital Municipal São Camilo. A gente já tem trazido nos últimos anos o problema que o hospital se encontra. Vereadores na última legislatura fizeram uma visita ao hospital, divulgaram umas fotografias. As últimas gestões não permitiam a entrada no hospital para fazer imagens. A gente sabia que a situação não era boa a partir das fotos que foram divulgadas no ano passado ou retrasado, ali pelos vereadores da antiga legislatura. A gente ficou sabendo que realmente foi comprovado que a situação não era boa, mas existia ali, Vonúvio, uma blindagem, né, sobre a situação do Hospital São Camilo. Agora, na nova gestão, o novo diretor permitiu a entrada da imprensa, permitiu que se fizesse imagens. Inclusive, uma bancada de vereadores já entrou em contato com o Ministério Público para ver o que é que se faz para resolver esta situação. É sobre esse assunto o nosso programa de hoje com o diretor Eliabe Gomes. Agora, antes disso, tem calendário de pagamento dos servidores da Prefeitura, finalmente, Vonúvio? Finalmente, Carol, aí para o pagamento do salário, né? Aquilo que é repassado mensalmente aí aos trabalhadores. Mas com relação ao 13º salário, não existe previsão ainda desse repasse. E aí vamos explicar aqui. Na sexta-feira passada, houve o segundo encontro entre Prefeitura e o Sindicerpum, que é o sindicato que representa os servidores públicos municipais. Naquele encontro, ficou definido que a cada último dia útil do mês seria repassado os salários aí dos trabalhadores. E assim foi divulgado hoje pelo prefeito e pelos secretários. Então, conforme o cronograma, o funcionalismo vai receber o salário no último dia útil de cada mês, ou seja, salário base e adicionais dentro do mês trabalhado. Então, é o que diz o texto da Prefeitura de Mossoró. É claro que, se a gente puxar um pouco aqui para a gestão passada, né, também era dito que seria pago o salário da forma completa. No entanto, sempre havia o fatiamento, né? Parte ali no final do mês e a outra parte nos dias seguintes ao mês subsequente trabalhado. Então, esse é o primeiro ponto. Era só o salário, não toda a remuneração. Exatamente, porque é importante que a gente esclareça. O salário é aquilo que o trabalhador recebe, como a gente diz, o limpo e seco, né? Ele foi contratado para aquilo, então ele recebe aquilo. E a remuneração são os complementos, os adicionais dentro aí desta remuneração total. Então, foi dito isso, né? E já foi colocada a data já deste mês de janeiro, assim como dos próximos meses. Então, neste mês de janeiro, o pagamento vai sair no dia 29 de janeiro, na sexta-feira. Então, já vai cair tudo, o salário e também a complementação salarial. Toda a remuneração aí do servidor. E o prefeito também explicou hoje, né, e reforçou no encontro que teve com o sindicato, com relação ao 13º. Conforme o secretário disse, né, estuda medidas administrativas e legais para pagar o salário atrasado da folha de dezembro de 2020. Gerada pela gestão anterior, a dívida supera 11 milhões de reais e diz respeito à insalubridade, horas extras, 13º salário, diárias e outros direitos. Então, 11 milhões de reais, esse é o valor da dívida de dezembro do ano passado. Então, um outro detalhe que ficou dito aqui, que foi dito por Cadson, é que temos uma dificuldade adicional em relação a isso, porque a gestão passada cancelou 78 milhões em empenhos de pagamento. Mas vamos encontrar uma solução e em breve anunciaremos como será feito esse pagamento. Sobre a folha salarial, né, do restante do ano já foi acertado, já foi dado o ok, mas esse atrasado ainda nada. E tem também com relação ao texto de férias dos professores, que vai ser pago esse texto de férias já com o salário neste mês de janeiro. Pois é, a Prefeitura garante que esse terço ainda vai ser pago este mês. E o 13º, o que a Prefeitura diz é que a Prefeitura já iniciou o levantamento contábil e financeiro sobre o 13º salário para avaliar se consegue pagá-lo no mês de aniversário do servidor ou em dezembro. Então, vamos aguardar aí como é que vai ser, se vai haver, olha aí, vamos ver as condições para o pagamento do 13º. Carol, o servidor público municipal, ele já está acostumado a receber o seu salário, o 13º, no mês de aniversário. Seria bom que a atual gestão pudesse fazer isso com o servidor, né? Que fica já certo de utilizar esse recurso, esse dinheiro, no mês do seu aniversário.
se fosse assim, eu acho que seria ali de agrado dos servidores. Voltando ao nosso bate-papo com o diretor do Hospital Municipal São Camilo de Leles, o Eliabe Gomes. Eliabe, existe um debate em torno de uma luta antimanicomial. E como o senhor explicou, o hospital psiquiátrico faz parte da rede de atenção psicossocial, faz parte de toda uma rede que engloba diversos níveis de atendimento. E dentro dessa luta, teria espaço para o Hospital Municipal São Camilo de Leles, um hospital como o São Camilo de Leles? Essa luta engloba a finalização de um atendimento como esse? E o que fazer se não existirem os manicômios? Que perguntinha. Vamos lá. Veja bem, sim e não, né? Na verdade, o hospital psiquiátrico, a ideia dele é que ele vá se extinguindo. A ideia da luta antimanicomial é que a loucura, vou utilizar a palavra loucura porque engloba muita coisa, mas o adoecimento mental ele seja livre. Eu concordo em partes. O que é que eu concordo em partes? Claro, a gente precisa de liberdade. Mas, na minha visão, o hospital psiquiátrico, dentro da humanização, ele não é uma prisão. Ele é uma passagem. Por isso que eu falo aquela ideia de que a gente não pode aceitar que as pessoas elas comecem a se tornar moradores, porque, de fato, não é uma prisão, né? É uma passagem. Mas eu acredito que, se a gente não dá uma atenção hoje para o hospital psiquiátrico, seja ele o Hospital São Camilo ou qualquer outro no Brasil ou fora do país, a gente pode sofrer sérias consequências no futuro. Porque eu estou falando de um atendimento específico que não é para a maioria da população, mas é uma minoria. Se eu estou falando de Mossoró, 66 municípios, 70 leitos de vagas em hospital psiquiátrico é pouco. Isso é fato. Se fosse só para Mossoró, a gente já pensava que era uma quantidade bem pequena. 70 para uma população de 300 mil habitantes. Mas eu estou falando de Mossoró e mais 66 municípios. Então, a gente está vendo que não é uma fatia grande da população que utiliza esse serviço. São, como eu falei no início, são aí pacientes críticos. São aqueles pacientes que muitas das vezes não têm condição, né, psicossocial, inclusive, de estar em um momento específico da vida dele em liberdade, no sentido de estar na rua. Eles não conseguem muitas das vezes porque, de fato, é um paciente crítico. A gente está falando de um paciente aí que tem surto psicótico, delírio, alucinação e uma série de outras questões subsequentes a isso que a gente precisa tratar. Aí as perguntas que ficam, né, não são verdades absolutas, mas são perguntas. O CAPS teria condição de lidar com esse tipo de especificidade? A família que nós temos hoje, as questões excludentes no país, a exclusão social que nós temos hoje, as dificuldades socioeconômicas que as famílias passam hoje, tem condição de abarcar esse tipo de paciente fora de um hospital psiquiátrico? São coisas que a gente precisa refletir para o futuro, para o agora e para o futuro também. Muitos desses pacientes, eles têm uma série de outras questões psicossociais, econômicas envolvidas por trás. Tem paciente que a família até queria levar para casa, mas não tem condição de manter em casa. Vai cavar um buraco e jogar um paciente dentro, como já aconteceu. Vai fazer um quartinho no fundo da casa e vai trancar o paciente. É uma prisão. Se a gente está falando de prisão, de certa forma, isso vai continuar uma prisão dentro de casa, né? Eliabe, e sobre tudo isso que a gente viu no primeiro bloco, né? A gente viu algumas imagens aí, os meninos do Master podem até reproduzir novamente essas imagens, porque são imagens fortes e chocantes, né? E a curto prazo, porque a gestão começou agora, tem apenas 25 dias, não tem nem um mês, mas o que a curto prazo pode ser feito para resolver parte desta problemática que já foi por você constatada? Primeira coisa que a gente tem trabalhado, e eu estou falando assim de curto prazo em questão de dias, né? É a mudança de prédio. Sem sombra de dúvida, é impossível que a gente continue trabalhando em um prédio, em uma estrutura tão defasada, tão cheia de dificuldades como essa que a gente está vendo nas imagens. Existe perspectiva já de um outro prédio para a mudança? Sim, sim. Nós estamos trabalhando duro, dia e noite, para que isso aconteça. Óbvio que nós estamos passando por um momento crítico na prefeitura, né? Estado de calamidade, uma série de outras questões. Uma mudança dessa requer
dinheiro, a mudança dessa requer, né, questões específicas relacionadas a isso, mas nós já encontramos um novo prédio, porque além de tudo isso, existe a questão também de que prédio é esse que vai abarcar um hospital tão específico. Não é qualquer prédio. Você não vai pegar, por exemplo, um prédio que seja parecido com um hospital clínico, que tenha parede em todos os locais, que tenha... Enfim, como um hospital da mulher, como a gente tinha aqui em Mossoró, que é fechado até hoje. Aquele hospital não consegue abarcar tudo que a gente precisa de um lugar mais aberto. Então, pensando isso, a gente rodando a cidade, a gente encontrou um espaço aqui em Mossoró, a gente não está divulgando ainda onde, porque a gente não tem nada de certeza. Nós temos trabalhado em cima disso, mas esse espaço ele consegue abarcar, sim, o hospital. A gente tem uma perspectiva aí de mudança de pelo menos em 60 dias, se tudo ocorrer como tem sido pensado e planejado e articulado. Vai ser um grande marco histórico para a saúde mental e psiquiatra em Mossoró, né, visto que a gente já está há 40 anos, se eu não me engano, nesse prédio. Então, muita coisa não foi reajustada nesse decorrer do tempo e foi se acabando como vocês estão vendo aí, né? Essas pessoas elas precisam de um tratamento mais humanizado e digno. Então, vai ser um ponto muito marcante para a saúde mental em Mossoró, que é uma das bandeiras que a gente vai tratar na nova gestão. Saúde mental era esquecido. Não podemos dizer que vai ser mais daqui para frente. O que depender de mim, pelo menos, não vai ser mais. Enquanto eu acreditar e estiver lutando por isso, eu vou deixar evidenciado, vou abrir as portas sim, porque eu acredito que quanto mais a população sabe do que está acontecendo, mais ela vai cobrar. E se a gente cobra dos políticos, as coisas começam a andar, e essa é a maior verdade, né, no Brasil, e assim vai. A gente tem aqui, Vanuve, participação. A Maria está aqui pedindo para a gente falar da situação dos terceirizados. O prefeito falou que ia botar o calendário dos efetivos e dos terceirizados e não colocou os terceirizados. É sempre assim, nós somos esquecidos. Está dado aí seu recado, Maria. Obrigada pela participação. A gente tem também a Virgínia Ciríaco. Ela diz que está em Mossoró, no Conjunto Cidade Oeste. A situação mais crítica está sendo calçamento, causador de acidentes, buracos e crateras, começando pela entrada do conjunto. Dado o recado aí da Virgínia também. Temos o Elisário, está dizendo... Maria Elisiário, vamos falar dessa situação amanhã. Está querendo saber das vacinas, já a questão da Anvisa. A gente está aqui cheio de participação para o nosso convidado de hoje nesse tema, que também é muito delicado. Não que a relação aí política da Anvisa, das vacinas, seja importante, mas a gente traz isso depois. A gente tem a Antônia Edilene, do bairro Três Intens, dizendo que ficou com vontade de chorar a ver a situação da Casa de Saúde São Camilo, muitas vezes citada com orgulho pelo saudoso Dr. Milton Marques. Está aqui perguntando onde é que se encontra o Ministério Público na cidade. Deus permita que o prefeito ensine os velhos políticos como cuidar dos favorecidos. Está feliz em ver na direção de São Camilo um jovem preparado e comprometido. Está desejando sucesso para o Dr. Eliabe. A gente tem aqui a participação do Torres de Liberdade 1. Gostaria de saber... não é secretário, é diretor do hospital. Se vê alguma importância... Eita, agora vamos ter uma aula de psicologia aqui. Se vê alguma importância nos estudos de Foucault sobre psicologia. Eita! Responder rapidinho essa situação. Pois é. Então, história da psicologia e da loucura. Claro, Foucault foi um grande teórico e estudioso da loucura. Ele que escancarou tantas questões, porque ele vinha naquela perspectiva de que os loucos, de fato, eles estavam enclausurados em ambientes tão hostis quanto esse, ou pior. E vale lembrar que, naquela época, a loucura ela não era só a esquizofrenia e tantas outras coisas que a gente tem visto hoje, não. Naquela época, o gay... O homossexual, ele era dito como louco. O negro excluído na sociedade era louco. Então, muita gente era jogado dentro de um espaço e ali era esquecido. Se a gente vai voltar na história, né? Inclusive no Brasil, um dia desse que eu digo há alguns anos atrás, mas a gente vê, por exemplo, a história de Barbacena, né? Que trata aí sobre o manicômio aqui no Brasil que matou muitas e muitas pessoas. E é conhecido, inclusive, como... Agora fugiu a palavra, mas enfim. Lá de Hitler, alguma coisa brasileira, que eu esqueci a palavra. Mas enfim, Hitler matou milhões de pessoas e aqui no Brasil, muitas pessoas também foram mortas naquela época, lá em Barbacena. E a gente vai pensando que sim, Foucault ele trouxe grandes contribuições. Acredito que se ele estivesse vivo hoje, ele podia até estar aqui com a gente também discutindo acerca disso e se revoltando também com alguns tratamentos em psiquiatria, em psicologia no Brasil.
Mas é isto. É uma discussão muito grande, nosso tempo já está acabando, inclusive a gente tem o Setembro Amarelo, estamos no Janeiro Branco, né? Tem toda essa temática a ser trabalhada, vai ficar aí para umas outras oportunidades. Eu espero que quando o diretor venha novamente aqui para mostrar a mudança do hospital, uma mudança para melhor, obviamente. Quero mandar um alô aqui para Fátima Fonseca, que ficou impressionada também com a situação do Hospital São Camilo. O Zaniel Mesquita, que é um dos vereadores que mostrou a situação do hospital no ano passado, está aqui dizendo que a prefeitura não fez nada. O Divino está perguntando do pagamento dos terceirizados, fazendo coro aí com a Maria. Então, a gente vai cobrar, sim, da prefeitura, viu, Divino? E obrigada pela audiência a todos vocês. Eliabe Gomes, diretor do Hospital Municipal São Camilo de Leles, muito obrigada pela conversa no cenário político de hoje. Eu que agradeço. É muito importante esse momento de abrir, de fato, a realidade, como eu já havia falado para vocês. Eu acredito demais que transparência é algo que nos deixa, que deixa a sociedade satisfeita e tranquila, porque a gente começa a perceber que estamos... O que é que a gente tem de realidade no nosso município, no nosso país, enfim. E eu vou sempre prezar por isso. Enquanto eu acreditar que essa é a forma correta de se fazer gestão, seja ela em termos políticos ou, enfim, específico como uma instituição como o Hospital São Camilo, eu vou estar sempre mostrando a realidade, seja ela realidade positiva ou realidade negativa também, como essa. Obrigado, diretor, pela disponibilidade. E você de casa, muito obrigado pela audiência. Até amanhã. Muito obrigada pela audiência no programa de hoje. Amanhã a gente se encontra. Um alô para todo mundo que ainda está participando aqui, mas infelizmente não temos mais tempo. Tenha uma boa noite. Amanhã a gente se encontra. Até lá.